Aplaude Jesus porque Ele é Deus. Amém. Pode sentar. Ó, preste atenção. Então você conhece a história. Você conhece a história. Os filhos de Eli, eles eram pessoas que, na verdade, a Bíblia chama eles de filhos de Belial. Olha a seriedade. O que é filho de Belial, pastor? Filho de Satanás. Irmão, tem muitas pessoas que, apesar de estarem no templo, porque na verdade eles estavam não só no templo, eles estavam na posição de sacerdotes. Olha a seriedade da coisa. Eles estavam na posição de sacerdotes, mas não serviam a Deus. Então não adianta a posição que você ocupa, a posição de pastor, a posição de obreiro, a posição de membro, a posição de patrocinador, não importa. Se você não é uma pessoa que respeita a palavra, pratica a palavra, a posição que você importa não tem valor, não tem importância. Pelo contrário, vai servir de condenação contra você. Por quê? Porque uma pessoa que diz que pertence a Deus tem que respeitar a palavra. Eles não respeitavam. Eles tratavam as coisas de Deus com desprezo, com desrespeito. Irmão, eles se prostituíam com as mulheres que ficavam à porta do templo. Olha a seriedade. Olha a seriedade. Agora, qual era a tristeza de Deus? Que Eli estava vendo tudo aquilo e não tomava uma providência. Não tomava uma providência. Não tomava uma providência. Agora você tem que tomar cuidado, hein, pessoal? Por quê, pastor? A Bíblia diz que Eli chamou eles para conversar. E falou com eles. Falou, que negócio é esse que eu ouço de vocês? Eu ouço tanta barbaridade de vocês. Vocês não respeitam o Deus da vida. Deu uma bronca neles. Mas, todavia, a Bíblia diz que eles não deram atenção. Por quê, pastor? A condenação de Deus já estava sobre eles. Eu fico preocupado quando eu vejo que você fala com uma pessoa, é como se você não falasse. Por quê? Porque ela não muda o comportamento. Eu fico preocupado porque a condenação de Deus já pode estar sobre essa pessoa. Desperta, desperta. Irmãos, e eles saíram para a batalha. O Senhor Deus já havia dito que Ele iria matar no mesmo dia os 2 filhos de Eli. Mas só que não morreu só os 2 filhos de Eli no mesmo dia, não. Não foi só os 2 filhos de Eli. Houve uma primeira batalha, morreu muita gente. O problema é esse, por causa do meu erro, por causa do teu erro, por causa da nossa falha, morre muita gente. Às vezes morre o marido, às vezes morre o filho, às vezes o que eu estou falando é espiritualmente, às vezes até fisicamente. Por quê? Porque você é uma pessoa que deveria estar vivendo, estar respeitando a palavra, mas não está. Ele era um sacerdote, pelo menos estavam na posição de sacerdote, mas não exerciam como deveriam exercer. Pelo contrário, eram negligentes, não respeitavam as coisas de Deus, não levavam a sério as coisas de Deus e ainda se prostituíam à porta dos templos com as moças que trabalhavam nas portas dos templos. Que coisa séria! Então, acabou que houve uma primeira batalha, morreu muita gente, mandaram buscar a Arca da Aliança. Como eu já te disse, quando a Arca da Aliança chegou, houve um frenesi tão grande, mas tão violento, que os inimigos tremeram as pernas. Aí um entre os inimigos falou, o negócio é o seguinte, vocês tenham coragem, porque se vocês não tiverem coragem, nós seremos escravos deles, como um dia eles já foram escravos nossos. Olha que coisa séria. O povo de Deus não é para ser escravo de ninguém. Se você pertence a Deus, não é para você ser escravo do cigarro, não é para você ser escravo da bebida, não é para você ser escravo da pornografia, não é para você ser escravo da desonestidade, não é para você ser escravo da mágoa, do rancor, do ressentimento, não é. Por quê, pastor? Porque foi para a liberdade que de fato Cristo te libertou. Não é para você ser escravo de ninguém. Até porque esses seres, eles são inferiores ao Espírito de Deus que está à sua disposição. Já foi dito uma vez, maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Se o Espírito de Deus está em mim, poxa vida, o Espírito de Deus é superior a qualquer um desses seres. Se juntar todos esses seres, o Espírito de Deus é superior, não dá nem para comparar. E você tem ele à sua disposição para fazer morada em você. Ele tem que levar a vida com Deus com responsabilidade. Então houve um frenesi tremendo, mas os inimigos não desistiram não. E lutaram, e destruíram o povo de Deus. Finéias e o irmão dele morreu naquela batalha ali. Quando chega para Eli, que a arca do Senhor havia sido tomada, primeiro ele recebeu, olha como ele era um homem de Deus. Mas aquele negócio, às vezes a pessoa é de Deus, mas ela está negligenciando uma orientação que Deus traz para ela. Ela é de Deus, não há discussão.
mas ela resiste a um plano de Deus, ela resiste a uma orientação de Deus, ela despreza algo que Deus está falando com ela. Olha como Eli era um homem de Deus. Ele escutou falar que os filhos morreram, entristeceu, mas quando ele ouviu que a arca do Senhor havia sido tomada pelos inimigos, ele se apavorou de maneira tal. A Bíblia diz que ele estava sentado em uma cadeira, e ele já estava bem velho, estava muito gordo, e a Bíblia diz que ele é sentado na cadeira, quebrou o pé da cadeira, ele caiu e quebrou o pescoço. Mas o que levou aquela reação, que forçou o pé da cadeira e quebrou, o que levou aquela reação foi saber que a arca do Senhor havia sido tomada. Olha só que coisa séria. Ele tinha temor, ele tinha cuidado. Então às vezes a pessoa é muito de Deus, mas aí ela acaba colocando algo acima. O problema dele com Deus era esse, de Deus com ele, porque Deus olhou e viu que ele honrava os filhos mais do que a Deus. Eu não posso honrar minha esposa mais do que a Deus, eu não posso honrar o meu marido mais que a Deus, eu não posso honrar o meu filho mais do que a Deus, eu não posso honrar um desejo do meu coração mais que a Deus. O primeiro mandamento não pode ser desprezado, não só o primeiro, como o mais importante mandamento: amai a Deus acima de todas as coisas. Isso não pode ser negligenciado, isso não pode ser desprezado. E às vezes a pessoa coloca a carreira dela, ela coloca a preguiça. Olha quantas pessoas hoje, um dia especial, só porque esfriou, não saiu de casa, está em casa. Ô pastor, o senhor não ia deixar de falar, né? Mas como eu deixaria de falar? Porque a omissão também é um pecado grave, é um pecado de morte. Eu não posso ser omisso, eu não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para falar a verdade. Mas por quê? A pessoa ela não tem nenhum temor de Deus, na verdade. Ela quer o benefício dela, ela quer o bônus sem o ônus, né? Ela quer a bênção, mas o respeito que às vezes é necessário para ter a bênção, o esforço, a dedicação que é necessário para ter a bênção, ela não quer. Ela não quer. Ela quer alcançar, é uma palavra feia de falar, mas é verdade. Ela quer alcançar uma malandragem espiritual, né? Ter sem fazer por onde. Eu não estou pregando o evangelho do mérito, não, mas eu sei que muitas coisas na minha vida não se manifestarão se não houver de mim um esforço. E para ser santo, você vai ter que se esforçar. Você não nasceu santo, você se torna santo. Você vai ter que se esforçar, porque você vai ter que lutar contra a tua carne, você vai ter que lutar contra os seus sentimentos. Então tem muitas situações que haverá uma necessidade de empenho sim, de esforço sim, de dedicação sim, senão você não vai chegar. Você compreende o que eu estou falando? E aí morre. Que coisa séria. A nora dele ouve falar que o marido dela morreu e o sogro morreu, estava grávida, entrou em trabalho de parto. Ó, que coisa séria. Descobriu que a arca da aliança havia sido tomada pelos inimigos. Olha que coisa séria. Ela entrou em trabalho de parto, mas só que ela perdeu o prazer pela vida. As mulheres falavam com ela: se anima, você vai dar à luz e é um menino. Mas ela perdeu o prazer pela vida. E nasceu a criança. Ela olhou para a criança e só colocou um nome triste. Ele aparece 2 vezes na Bíblia, esse nome. Eu vi 2 vezes. E acabou. Ou seja, a glória do Senhor saiu, se ausentou de nós. E ele se tornou um sacerdote. Mais para frente, você vai ouvir falar novamente em acabou. Olha só que coisa séria. Que coisa triste. Tudo por quê? Porque faltou uma dedicação, um respeito. Faltou colocar Deus acima de tudo na vida deles. Agora eu fico vendo que muitas vezes o inimigo, né, o ímpio, vamos dizer dessa maneira, para ficar mais claro, o ímpio às vezes ele tem um respeito maior por Deus do que nós que pertencemos a Deus deveríamos ter. Olha só, primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Então eu expliquei para você que a arca ficou lá, não ficou? Ficou na mão dos inimigos. E começou a acontecer o quê? Começou a surgir praga de rato para tudo quanto é lado. Começou a surgir pragas de tumores para tudo quanto é lado. O pessoal começou a ter tumor em tudo quanto é lugar. Começou a morrer muita gente. Aí eles foram invocar os sacerdotes deles para ver o que eles faziam. Olha só, versículo 5, 6, 5. 1 Samuel 6, 5. Olha só. Que coisa séria. Eles falaram: o que nós vamos fazer? Olha só. Façam imitações de tumores
e dos ratos que estão destruindo nossas terras, e deem como presente e homenagem ao Deus de Israel. Assim ele talvez pare de castigar vocês e os seus deuses e a sua terra. Olha o versículo 6. Por que razão, olha aí, olha só, por que razão vocês seriam tão teimosos quanto o rei do Egito e os egípcios? Não esqueçam que Deus zombou deles até que eles deixassem os israelitas saírem do Egito. Ele estava falando, vocês vão ficar segurando a arca aqui? Vocês não estão vendo a desgraça que está se abatendo sobre o reino de vocês? A praga de ratos, a praga de tumores. Quer dizer, devolve logo essa arca, rapaz. Vocês vão ser tolos? Vocês vão ser teimosos como os egípcios foram? Não, não façam isso não. Devolve logo. E não devolve de qualquer jeito não. Manda oferta ao Deus da vida. Manda oferta ao Deus da vida. Façam ratos de ouro, façam tumores de imitação de tumores de ouro e manda para eles, segundo ao número aí de reis que vocês são, e manda para eles. Não fique teimando, irmão. Não fica resistindo a Deus não. Você está sofrendo e você sabe que a saída para parar de sofrer é orar, e você não ora, você está resistindo. Você está passando por dificuldade. Você sabe que a única maneira de sair dessa dificuldade é parar de roubar Deus no dízimo, parar de roubar Deus na oferta. Você fica insistindo. Você sabe que o teu relacionamento com Deus parece que foi rompido, e você sabe que a única maneira é perdoar, mas você continua cultivando a mágoa, o rancor, o ressentimento. Ou seja, você continua resistindo. Você vai resistir à palavra de Deus, vai resistir a Deus até quando? Até a tua destruição. Será que é preciso você ser lançado no mar como Jonas foi lançado? Será que é preciso? Então você vê que vem um ímpio, e no mínimo, se ele não age com temor, ele age pelo menos com sabedoria. Se ele não age com temor, ele age pelo menos com sabedoria. Eu gostaria muito que você unisse o temor à sabedoria. Mas se você não tem temor, que você tenha pelo menos sabedoria, e compreenda que é ouvindo, respeitando e praticando a palavra de Deus que haverá mudança na sua vida, que haverá transformação. Você compreende o que eu estou falando? Irmão, hoje foi curto para você que está em casa, que Deus possa falar mais no seu coração, mas aqui nós estamos aqui há algum tempo. Aqui em Piracicaba nós temos um horário limite para ficar na rua, né? Quem diria que chegaríamos a um momento como esse, né? E toque de recolher, né? Não é não, pastor, toque de recolher, sim. Que Deus abençoe você, que Deus fale mais no seu coração, e ore, porque a resposta está no clamor a Deus, está no clamor do Deus da vida. Forte abraço, Deus te abençoe, tchau.